Queridos irmãos, prezados internautas, todos que estão conectados com Deus através desse canal, pela manhã nós falamos sobre como Deus trabalha para nos convencer do pecado. Então, primeiro, o Espírito Santo trabalha no coração de todas as pessoas, sem exceção, atraindo-nos a Cristo. Então, através da obra do Espírito Santo, nós somos levados ao pé da cruz, ali vemos o grande sacrifício que foi feito por nós e perguntamos por que esse tão grande sacrifício? Por causa dos nossos pecados. Bem, convencido do pecado, então o Espírito Santo opera em nós o arrependimento. Arrependimento é tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. A propósito, a obra de transformação do nosso caráter começa no arrependimento. Porque é quando somos levados ao pé da cruz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e produz em nós o arrependimento, que é tristeza pela nossa vida pecaminosa e abandono do pecado. Então a transformação já começa ali, naquele momento. Agora, o Espírito Santo tem outra obra. Quando a pessoa é arrependida, quando ela se arrepende, ela aceita a influência do Espírito Santo, então ela é justificada, ela é perdoada, ela é justificada, ela é declarada justa perante Deus, e agora ocorre o novo nascimento. É o que Jesus disse a Nicodemos: se você, Nicodemo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas quem produz esse nascimento? É o Espírito Santo. Então vocês percebem que há uma obra progressiva. Começa com a atração do pecador, a cruz. Ao pé da cruz, o Espírito Santo produz arrependimento. Sendo arrependidos, somos justificados ou perdoados. Quando nós somos perdoados, nascemos de novo. Agora tem início uma nova vida, uma vida de caminhar com Cristo, de transformação do caráter. Agora, o verso que foi lido na introdução, eu gostaria de repeti-lo, em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O apóstolo Paulo está falando aqui da liberdade ou da libertação do pecado. Porque a pessoa pode estar numa prisão física, pode estar numa penitenciária, numa cadeia, e ter nascido de novo, viver livre dentro da cadeia. E por outro lado, ela pode estar livre fisicamente, vivendo no mundo, mas estar presa e escravizada ao pecado. Então, o Espírito de Deus, ele nos quer, primariamente, nos libertar do pecado. Primeiramente, nós somos libertos da culpa do pecado pela justificação. Nós somos livres, diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas ele acrescenta que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, continuando o verso 18 de 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, observem que, tendo o rosto desvendado, então o Espírito Santo nos revela Jesus. Interessante, irmãos, que não basta nós tentarmos copiar a vida de Jesus. É preciso que o Espírito Santo nos revele o caráter de Jesus. Então, diz aqui, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Essa palavra glória do Senhor quer dizer o seu caráter. Então, ao estudar a vida de Jesus, estudar o seu caráter, estudar a sua justiça, estudar a maneira como ele tratava amigos e inimigos, como ele curava as pessoas, como ressuscitava os mortos, ao contemplar o caráter de Deus em Jesus, nós somos transformados pelo contemplar. Então vem a pergunta aqui, outra pergunta importante é: como contemplar a Jesus? Porque Jesus não está aqui fisicamente, ele está no santuário celestial intercedendo por nós. Mas, ao estudarmos a palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo, então nós somos
nós contemplamos a Jesus e somos transformados de glória em glória. Em outras palavras, somos transformados de caráter em caráter. Agora, isso requer da nossa parte uma entrega, porque Deus não faz nada em nós ou por nós contra a nossa vontade. Ele espera que nós tomemos uma decisão ao seu lado. Então, nós precisamos entregar-nos a Deus para que Ele faça uma obra. É verdade também que não temos força nem para nos entregar. Nós somos tão afetados pelo pecado, somos tão escravizados pelo pecado, que nem temos força para nos entregar. Mas então nós decidimos. A nossa parte é decidir, seguir ao Senhor, e Ele nos dá graça para a entrega total. Agora observem essa expressão inspirada. Todos quantos consagram, ou em outras palavras, todos quantos se dedicam a Deus, alma, corpo e espírito, estão constantemente recebendo nova dotação de poder físico e mental. Eu observei esse detalhe interessante, né? Aqui diz que nós recebemos poder físico e mental. Isso aqui afeta a nossa saúde para o bem. Recebemos poder mental também, capacidade de pensar. Diz assim, as inesgotáveis provisões do céu se acham à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operar no coração e na mente. A graça divina amplia-lhes e multiplica-lhes as faculdades. E toda a perfeição da divina natureza lhes acode em auxílio na obra de salvar almas. Agora observe, irmãos, quero chamar a atenção para esse ponto final aqui do parágrafo. Esse é muito importante também. Mediante a cooperação com Cristo. O que quer dizer isso? Cooperação. É operação conjunta. Então, mediante a cooperação com Cristo, são completos nele e em sua fraqueza humana. Isso aqui é maravilhoso. Habilitados a realizar os feitos da onipotência. Observem que Deus é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, Cristo é onipotente, mas quando nos aliamos a Cristo, diz aqui, nós somos habilitados a realizar os feitos da onipotência. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, isso não depende de força humana, não depende de esforço humano, de capacidade humana, de talento humano, não. Ele recebe poder para fazer a obra que Deus quer que ele faça. Agora, eu achei muito interessante também o texto seguinte. Nas bem-aventuranças que nós encontramos em Mateus capítulo 5, tem uma bem-aventurança especial que diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, observem a sequência do parágrafo. O sentimento da própria indignidade levará o coração a ter fome e sede de justiça. E esse desejo não será decepcionado. Irmãos, quando nós lemos aquele verso de Mateus 5,48, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial, muita gente se assusta. Como que eu posso ser perfeito como Deus é perfeito? É claro que ali não está falando da perfeição humana na esfera divina, não, perfeição divina na esfera humana. Então, observe o que diz aqui. Quem é que nos torna perfeitos? Primeiro somos declarados perfeitos na justificação, perfeitos em Cristo. Mas o Espírito Santo, ele quer desenvolver em nós a perfeição de caráter de Deus na nossa vida. Então, existe uma diferença entre imputação, o que eu sou considerado por Deus quando aceito a Jesus, a sua perfeita justiça me é imputada, me é acreditada, é colocada na minha conta, no juízo divino. Mas aqui fala da transformação de caráter, é uma obra que é feita em nós. Então, ao passo que Cristo faz uma obra no santuário por nós, declarando-nos justos, imputando na sua justiça, o Espírito Santo faz uma obra em nós, transformando-nos. Observem, os que dão lugar a Jesus no coração compreender-lhe-ão o amor. Todos quantos anseiam
ter semelhança de caráter com Deus. Observem, todos que anseiam ter semelhança de caráter com Deus serão satisfeitos. Como? O Espírito Santo nunca deixa sem assistência a alma que está olhando a Jesus. Isso aqui é muito importante. Então, enquanto eu estou estudando a palavra de Deus, conhecendo o caráter de Jesus, o Espírito Santo está imprimindo o caráter de Jesus na minha vida. Observem que a obra é divina. Isso aqui não depende de nós unicamente. A nossa parte é entregar-nos, é andar com Jesus, é estar em comunhão com Ele, é fugir do pecado, tudo isso. Mas quem faz a obra de imprimir o caráter de Deus em nós é a obra do Espírito Santo. Observem, Ele toma o que é de Cristo e mostra-lhe. Se o olhar, aqui tem uma condição, se o olhar se mantiver fixo em Jesus, através da palavra, né? A obra do Espírito não cessa, até que a alma esteja conforme a sua imagem. Irmão, isso aqui não nos dá ânimo? Quer dizer que muita gente, quando vê a norma de caráter, o alvo que Deus propõe para nós, sede santo porque eu sou santo, sede perfeito como eu sou perfeito, nós ficamos desanimados quando pensamos em nós mesmos. Mas essa obra é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Diz assim, o puro elemento do amor dará expansão à alma, comunicando-lhe capacidade para altas consecuções, para maior conhecimento das coisas celestiais, de maneira que ela não fique aquém da plenitude. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, é maravilhoso isso. Vamos meditar nesse poder divino que é exercido na pessoa de Cristo por nós e na pessoa do Espírito Santo em nós. É Ele quem faz a obra, enquanto nós estamos conectados com Ele, através da oração, através do estudo da palavra. Agora, um outro detalhe importante, irmãos, que me impressionou muito. No livro Desejado de Todas as Nações, página 107, aqui fala que quando João Batista estava pregando arrependimento, ele disse, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos observar bem essa expressão. Cristo nos batiza com Espírito Santo e com fogo. Vamos ver o que faz o Espírito Santo agora em nós. O profeta Isaías declara que o Senhor purificará seu povo de suas iniquidades, com espírito de justiça, com espírito de ardor. As palavras de Deus a Israel eram, e porei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias. Irmãos, a palavra escória, ela é aplicada ao ouro que ainda está grosseiro, sujo, ele precisa ser colocado sob uma temperatura muito alta para que a escória seja separada do ouro. E depois desse processo de queima, o ouro fica polido e belo. Agora observe o que faz o Espírito de Deus em nós. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Eu quero chamar a atenção de vocês. Quem é esse Deus que é um fogo consumidor? É o Espírito Santo. Observem. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Interessante que há uma diferença entre justificação e santificação. Na justificação nós somos perdoados, somos justificados, mas na santificação o Espírito Santo opera em nós para destruir o pecado. Quer dizer, o pecado não é destruído na justificação, ele é perdoado. Mas o Espírito Santo destrói a nossa inclinação ao pecado, a nossa tendência ao mal. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, quando eu li a primeira vez, destruirá o pecado? Como assim? O pecado ação é perdoado por Deus através de Jesus Cristo. Mas o pecado inclinação, tendência, é destruído pelo Espírito Santo através da palavra. Então diz assim, muita atenção, irmãos, o Espírito de Deus consumirá o pecado. Que pecado é este?
nossas inclinações, nossas tendências ao mal. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Agora, o outro lado. Se, porém, os homens se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que destruí-los. Isso é terrível, né? Quer dizer, se eu escolho viver no pecado, Deus não tem prazer em destruir ninguém. Ele vem destruir o pecado. Mas se eu estou identificado com o pecado e não quero separar-me dele, ao destruir o pecado, Deus me destrói também. Eu ilustro da seguinte maneira: se eu estou encharcado de gasolina perto do fogo, o fogo não tem a intenção de me destruir, ele tem a intenção de consumir a gasolina. Mas se eu estou encharcado de gasolina, eu sou queimado com ela. Então, queridos irmãos, se eu estou apegado ao pecado, se eu amo o pecado, se eu não quero fazer a vontade de Deus, então quando Deus vier para destruir o pecado e eu não me separo dele, eu serei destruído com o pecado. Observem, depois da noite de luta com o anjo, Jacó exclamou: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Jacó fora culpado de um grande pecado em sua conduta para com Esaú, mas arrependera-se de sua transgressão. Sua transgressão fora perdoada, seu pecado purificado. Podia, portanto, suportar a revelação da presença de Deus. Mas sempre que os homens chegaram à presença dele enquanto voluntariamente nutrindo o mal, foram aniquilados, foram destruídos. Agora, irmãos, vem a pergunta: por que quando por ocasião da vinda de Jesus, os justos vão suportar a presença divina e os ímpios vão pedir que as montanhas caiam sobre eles? Por quê? Porque o pecado que o justo tinha e foi perdoado e foi purificado, ele reflete a glória de Deus. Então a própria glória de Deus já está implantada no homem. Mas os ímpios que recusaram o convite de Cristo e se apegaram ao pecado, eles não vão suportar ver a presença de Cristo na sua vinda. Percebem? Então, nossa parte hoje é entregar-nos a Deus e permitir que Ele faça a obra em nós. Enquanto olhamos a Jesus pela fé no santuário, enquanto estudamos a sua palavra, enquanto Jesus faz uma obra por nós lá, o Espírito Santo faz uma obra em nós, aqui. Interessante que quando Jesus terminar a sua obra de intercessão no santuário, o Espírito Santo terminará a sua obra aqui. Nós estaremos preparados para a glorificação. Agora observem, irmãos, além de destruir o pecado, que é uma parte aparentemente negativa, né? Destrói o pecado, o Espírito Santo faz outra obra em nós. Em Romanos 5 diz assim: justificados, pois, pela fé. Quando somos justificados pela fé, através de Jesus, o Espírito Santo faz uma obra em nós. E no verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então o Espírito Santo faz duas obras básicas aqui, né? Na obra de transformação. Ele enche o nosso coração de amor, do amor de Deus, essa é uma obra, e ele destrói o pecado, porque o amor de Deus e o pecado não se harmonizam. Ao aceitar uma coisa, rejeitamos outra. Eu me lembro que aquele grande evangelista Moody, ele sempre dizia, ele dedicava uma Bíblia aos seus conversos e dizia assim: ou este livro te separa do pecado, ou o pecado te separa deste livro. Então, ao recebermos o amor de Deus, o pecado é destruído. Então, ao permitir que o Espírito Santo tome posse da nossa vida, nós recebemos o amor de Deus. O amor de Deus inunda o nosso coração e o pecado é destruído. Então, a palavra de Deus diz que quando nós somos perdoados, justificados, perdão não é apenas um ato jurídico que acontece no céu. Diz a inspiração que o perdão é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. E quem é que faz isso em nós? É o Espírito Santo.
Então, duas coisas importantes. O Espírito Santo derrama o amor em nós e o Espírito Santo destrói o pecado em nós, preparando-nos para a trasladação. E o amor, como nós sabemos, é a essência da lei de Deus. Em Romanos capítulo 13, 8 a 10, nós lemos que o cumprimento do amor o cumprimento da lei é o amor. Então nós só podemos obedecer à lei de Deus de fato quando permitimos que o Espírito Santo derrame o seu amor em nosso coração. Agora um texto inspirado, da inspiração recente, diz assim: sendo justificado por Cristo, o recebedor da verdade é constrangido a fazer inteira entrega. Irmãos, essa é uma batalha que nós temos diária. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 31, ele diz assim: cada dia morro. Esse cada dia morro é cada dia eu renovo a minha entrega a Cristo. Cada dia, essa é uma entrega total e progressiva. Cada dia. Então, continuo. Sendo justificado por Cristo, o recebedor da verdade é constrangido a fazer inteira entrega a Deus e é admitido na escola de Cristo para que aprenda daquele que é manso e humilde de coração. Derrama-se-lhe largamente no coração o conhecimento do amor de Deus. Ele exclama: ó, que amor, que condescendência! Apoderando-se das ricas promessas pela fé, torna-se participante da natureza divina. Vazia o coração do próprio eu, fluem para aí as águas da vida, irradia a glória do Senhor, olhando perpetuamente a Jesus. O que quer dizer perpetuamente? De maneira constante. Olhando perpetuamente a Jesus, o humano é assimilado pelo divino. O crente transforma-se à sua imagem. O caráter humano muda-se no divino. De instrumento de Satanás que ele era, ele passa a ser servo da justiça de Deus. Irmãos, e é isso que Deus quer fazer por nós e em nós. Ele quer fazer uma obra completa. Cristo olha seu povo em sua pureza e perfeição como a recompensa de todos os seus sofrimentos, sua humilhação e seu amor, e o suplemento de sua glória. Cristo, o grande centro do qual irradia toda a glória. Então, queridos irmãos, a nossa batalha é manter o olhar fixo em Cristo, é manter-nos conectados com Ele, cada dia, cada momento. Essa é a nossa luta. Agora, quando Jesus virá buscar o seu povo, observem esse detalhe importante. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do Senhor, como também de apressá-la. 2 de Pedro 3,12. Se todos que professam seu nome produzissem fruto para a glória, para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria para recolher o precioso grão. Irmãos, eu quero perguntar para você que está nos ouvindo, você está contente com esse mundo? Você está contente em ver 250 mil pessoas mortas pela Covid? Quantas pessoas sofrendo nos hospitais? Quantos lares dissolvidos? Quantas pessoas enfermas, desanimadas, desesperadas? Está contente com esse mundo? Qual é a nossa parte para apressar a vinda de Jesus? Entregar-nos a Ele totalmente. Ele quer fazer uma obra completa em nós. Irmãos, eu quero confessar que a primeira vez que eu vi esse texto, diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. E a gente é tentado a olhar para nós mesmos, né? Eu comecei a olhar para mim. Quando que eu vou refletir perfeitamente o caráter de Jesus? É obra minha isto? É eu que consigo fazer isso? Não. Observem que texto maravilhoso que nós encontramos aqui.
Quando você estuda Zacarias capítulo 3, a visão de Josué e o anjo, diz a inspiração que essa visão de Josué e o anjo se aplica ao povo de Deus, na fase final da obra de Cristo na expiação. E o que acontece? Olha que texto maravilhoso. Afligindo o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração. Observem, qual é o pedido que o povo está fazendo a Deus? Será que ele já está puro? Diz assim, afligindo o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração. Eu quero perguntar a você, você está suplicando a Deus pureza de coração? Você quer ser livre do pecado? Quer ser livre das influências imorais do mundo? Então, olhe para Jesus. Então, repito, afligindo o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração, é dada a ordem, tirai-lhe estes vestidos sujos. E são ditas encorajadoras palavras, eis que tenho feito, quem é que faz? Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Irmãos, eu entendo que aqui, nessa fase, o povo de Deus, como povo, atinge perfeição de caráter. Observem, as vestes imaculadas da justiça de Cristo são postas sobre os tentados filhos de Deus, provados e fiéis. O desprezado remanescente está vestido de vestes gloriosas, para não mais serem aviltados pela corrupção do mundo. Seus nomes estão conservados no livro da vida do Cordeiro, inscrito entre os fiéis de todos os tempos. Resistiram aos ardis do enganador, não deixaram sua lealdade a Deus por causa do rugido do dragão. Agora estão eternamente livres dos enganos do tentador. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado. Observaram bem o detalhe aqui, irmãos? Então, nessa fase final do dia da expiação, quando o povo de Deus, olhando a Jesus, fica quase desesperado com a sua própria condição. Quando eles estão lutando por pureza, estão suplicando por pureza, é dada a ordem, tirai-lhe essas vestes sujas e cobri-os com trajes de justiça. Interessante o detalhe aqui, diz assim, as vestes imaculadas da justiça de Cristo são postas sobre os fiéis, tentados filhos de Deus. Provados e fiéis, o desprezado remanescente está vestido de veste gloriosa. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe aqui. Para não mais serem aviltados pelas corrupções do mundo. Irmãos, acabou o pecado aqui. Acabou o pecado da nossa vida. Nós somos purificados. O Espírito Santo destrói o pecado. Seus nomes estão conservados no livro da vida do Cordeiro, inscrito entre os fiéis de todos os tempos. Resistiram aos ardis do enganador, não deixaram sua lealdade a Deus por causa do rugido do dragão, agora estão eternamente livres dos enganos de Satanás. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado. Irmão, nessa ocasião, o povo de Deus recebe a chuva serôdia, é selado, conclui a obra e fecha-se a porta da graça. Estão preparados para a trasladação. Apocalipse 22, 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então o Espírito Santo usa a igreja para convidar o pecador, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, não é bonito essa mensagem, essa esperança que Deus nos dá? Interessante que Deus nos pega lá do pecado, do abismo do pecado, Ele nos retira de lá, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa pelos méritos de Cristo e nos purifica pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele nos atrai a Cristo, leva-nos à cruz para arrependimento, leva-nos ao novo nascimento e continua trabalhando em nós
aquele verso que eu sempre cito nas minhas pregações, de Filipenses 1,6. Diz, aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a obra é dele. A nossa parte é entregar-nos e andar com ele, permanecer com ele. E ele faz a obra completa. Você não quer passar por essa experiência também? Comece hoje mesmo. Entregue-se a Jesus. Peça a ele que tome o seu coração. E ao Jesus assumir o controle da nossa vida, o Espírito Santo fará uma obra completa até tornar-nos perfeitos nele e ele em nós. E assim estaremos preparados para a trasladação. Deus nos dê sua graça para que essa seja a minha e a tua experiência. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.